Olá, 18 de setembro de 2018, as principais notícias desta terça-feira você confere aqui na TV Difusora. Pães e massas subiram 10% em 2 meses. Movimento Mapa Educação realiza a primeira conferência estadual em São Luís. Senac abre seletivo para contratações na capital e no interior do estado. No esporte, maranhenses conquistam medalhas em seletiva para Mundial de Kickboxer em São Paulo. E você vai ver também a aberta Semana Nacional do Trânsito. No estúdio eu converso com a diretora-geral do Detran, Larissa Abdala. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia, começando mais um dia, não é? Tudo de bom para você que está aí na Baixada Maranhense, acompanhando a programação da TV Difusora, os amigos aí em Santa Helena, em São Bento, os amigos que nos acompanham também aí no sul do Maranhão, os amigos em Balsas, nossos amigos na região dos Cocais, em Caxias, também ao vivo com a programação da TV Difusora. A partir de agora, começamos a girar os nossos repórteres e trazer a informação para você, a informação que você precisa para começar bem o dia, está aqui na TV Difusora. E a gente começa hoje falando de economia. Você já deve ter percebido que o nosso pãozinho de cada dia, não é, tem aumentado de preço. Aliás, não apenas o pão, mas você sabia que as massas em geral tiveram um aumento médio de 10% nos últimos 2 meses? Entenda o motivo na reportagem de Ciro Mineiro. A variação tem sido constante. O dólar já está valendo mais de R$ 4,10. Tantas elevações acabam impactando diretamente na vida dos consumidores. A desvalorização do real atinge, por exemplo, o preço do pão francês, que além do trigo, principal matéria-prima, e que é importado, soma outros gastos até chegar na nossa mesa. Se você falar aí sobre, por exemplo, a energia elétrica, que vem subindo bastante, o próprio preço do custo do transporte em relação ao combustível, que está subindo bastante, e tem outros itens como mão de obra, a embalagens, né, são coisas que a gente está sempre sendo impactado. Você vai hoje a um supermercado, a um atacado, quando você chega lá está um preço, amanhã você vai estar outro. E você não pode estar subindo isso todo dia, porque você impacta lá na ponta, lá no seu consumidor final. Nesta padaria da capital, o quilo do pão francês está custando R$ 11. Diante do preço, tem sido cada vez mais difícil encontrar consumidores saindo do estabelecimento com as sacolas cheias. Ultimamente, meu amigo, aumento todo o tempo e os salários ficam aquém dos preços hoje, né? Como todos os produtos, a maioria estão tudo caro. A gente não consegue encontrar mais nada barato. Outro agravante para a indústria brasileira é a crise econômica argentina, o que fez o governo de lá aplicar o imposto de exportação ao setor agrícola. Mais de 80% do trigo que chega ao Brasil vem justamente do país vizinho. E as previsões não são nada animadoras. Pelos próximos meses, o dólar deve subir ainda mais. Você como, digamos que um produtor de panificação, você como industrial de panificação, você vai fazer o quê? Você vai tentar minimizar isso, mas você não consegue arcar com tudo. Então, na composição do aumento do dólar, do combustível e do transporte, te faz com que você suba realmente o preço. Embora o ramo de alimentação seja um ramo que ainda está dando para se manter, mas com esses aumentos, às vezes a pessoa não consegue passar e em função da ilegalidade de algumas lojas de panificação que existe dentro do Maranhão, você termina tendo que subir seu preço e perdendo alguns clientes, né? Complicada a coisa, não é? O Senac acaba de lançar edital referente ao processo seletivo para contratação de servidores para o quadro efetivo e de reserva com lotação na cidade de São Luís e de Timon. Quem tem os detalhes é Daniela Bandeira. Bom dia, Daniela. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Em São Luís, a instituição está disponibilizando uma vaga para o cargo de bibliotecário com remuneração mensal de R$ 4.269,80, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos devem possuir ensino superior em biblioteconomia e inscrição no conselho de classe. E o Senac oferece também uma vaga para a tecnologia da informação, com remuneração por hora-aula no valor de R$ 20,60, com carga horária prevista de 40
40 horas semanais. Os candidatos devem possuir ensino superior completo em computação ou em cursos correlatos. Já para o município de Timon, o Senac abriu uma vaga para assistente administrativo. A remuneração mensal é de R$ 1.886,23, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. A instituição oferece benefícios como plano de saúde, seguro de vida em grupo, seguro funeral e ticket alimentação para todos os cargos deste processo seletivo. E as provas serão realizadas em 2 etapas para bibliotecário e assistente administrativo, com prova de conhecimentos a ser realizada no dia 30 de setembro e as entrevistas de 10 e 11 de outubro. Para o cargo de tecnologia da informação, as etapas serão prova de conhecimento a ser realizada no dia 30 de setembro e a prova didática de 10 a 11 de outubro. A divulgação do resultado final será no dia 19 de outubro, divulgada no site do Senac. Adalberto. Obrigado, Daniela, pelas informações. Confira agora o nosso giro de notícias. Um homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão por ter, segundo investigações da Polícia Civil de Timon, assassinado o próprio sogro. Francisco José Costa dos Santos, também apontado como autor de ameaças à companheira e à cunhada, que hoje em dia possui medida protetiva de urgência expedida pela 3ª Vara Criminal da cidade. Francisco José foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização, onde vai ficar à disposição da Justiça. O Ministério Público do Maranhão protocolou reclamação com pedido de liminar contra a decisão do juiz da 1ª Vara Civil de São José de Ibamar, que determinava o cumprimento de mandado de reintegração de posse marcado para quarta-feira, dia 19, na comunidade Tremembé do Engenho. São mais de 60 famílias ancestrais em uma área de 86 hectares. O desembargador suspendeu os efeitos de carta de ordem que pedia a retirada das famílias, prevista para esta semana. Uma mulher morreu e 4 pessoas ficaram feridas após acidente registrado nesta segunda-feira no quilômetro 190, na BR-222. O condutor do veículo perdeu o controle da direção quando passava pela curva da localidade conhecida como Cigana, município de Itapecurumiri. O condutor levou pancadas no corpo e ficou gravemente ferido. 3 menores, um de 14, um de 11 e uma jovem de idade não informada, tiveram ferimentos leves. A passageira do banco dianteiro morreu no local. Participação aqui no Bom Dia agora é de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre esse caso ontem do assassinato lá em Vargem Grande, do comandante da Guarda Municipal, não é? A polícia já tem pistas aí, já tem indicações pelo menos do que foi que aconteceu? Já, a polícia já prendeu um dos indivíduos, inclusive ele está baleado, deu entrada logo depois no hospital lá de Vargem Grande, e a principal suspeita de que o crime tenha ocorrido durante uma tentativa de assalto. Bem no posto, hoje esse posto foi desativado há um tempo atrás, já na BR-222, que era uma sede era um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Lá a estrutura ficou, desativaram, mas ficou a estrutura, e lá os assaltos são constantes. Os bandidos usam a estrutura do que ficou do posto da Polícia Rodoviária Federal para praticar esses assaltos. E o Francisco, que era o comandante da Guarda Municipal, passava ontem, era início da noite, ele estava em uma moto, quando os 2 indivíduos saíram, né, na rodovia e tentaram roubar a moto de propriedade do comandante da Guarda Municipal lá de Vargem Grande. Ele teria reagido, né, a versão da polícia de que houve uma troca de tiros. Um desses assaltantes foi ferido, que é esse que está no hospital, e o Francisco, infelizmente, foi atingido, né, com um tiro e acabou morrendo, acabou perdendo a vida. O outro indivíduo, que seriam 2 no momento em que fizeram a abordagem do Francisco, o comandante da Guarda Municipal lá de Vargem Grande, ele está identificado, no entanto, ele está foragido, não foi localizado ainda pela polícia, mas ele já está identificado e é uma questão de horas para que ele possa ser preso também por ter participado aí do crime da morte do comandante da Guarda Municipal, no caso o Francisco. Nós tivemos, Silvan, aqui em São Luís, um caso lamentável de pedofilia, mais um caso registrado. Nesse caso, a criança, a vítima, era filha desse acusado, tinha 6 anos de idade. 6 anos da criança, Esse caso foi investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, aqui da Polícia Civil, e o próprio pai, né, ele teve a prisão decretada pela Justiça, no caso do senhor Marcelo Magno da Silva, né, por estupro de vulnerável. O inquérito estava em andamento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
E aí, ontem a Justiça acabou decretando a prisão preventiva dele e os policiais da DPCA foram lá, cumpriram esse mandado de prisão e o principal instrumento de prova que a Justiça encontrou, que a própria polícia encontrou no bojo das investigações, Adalberto, foi um vídeo que foi encontrado com o próprio Marcelo Magno, que é um vídeo. Os policiais ficaram indignados com o vídeo que ele mesmo gravou, não é, dos abusos, da violência que ele praticava contra a própria filha. E daí, quando isso chegou às mãos do promotor, chegou às mãos do juiz, ele não teve dúvida, de imediato decretou a prisão preventiva desse cidadão aí, que é o Marcelo Magno. Um detalhe é que a polícia agora dá prosseguimento à investigação, né, em função do aparecimento desse vídeo aí, para saber se ele não faz parte de uma rede de pedofilia, né? Porque a gente sabe que eles agem em rede, não é? Utilizando a internet, eles mandam esses vídeos para outros pedófilos aí pelo mundo afora e recebem também vídeo de abusos sexuais praticados contra outras crianças. Silvão, para encerrar aquele caso lá de Buriticupu, foi mantida a prisão dos policiais que já estavam presos por conta daquele sumiço dos policiais aí de Buriticupu? Foram 2 policiais, esse caso aconteceu em novembro de 2016, esses policiais sumiram, desapareceram, num caso assim emblemático, porque nunca foram encontrados, não há vestígio. E aí os principais suspeitos passaram a ser os próprios colegas de farda, um tenente e 2 policiais que acabaram sendo presos, né, que eram lotados juntamente com o Pereira e com o Viana, que são os 2 policiais que sumiram e desapareceram. E aí eles foram presos no primeiro momento, no início das investigações, um trabalho feito pela delegada Nilmar da Gama Rocha, e depois, né, foram postos em liberdade, conseguiram sair. E aí agora, né, recentemente, a Justiça Militar solicitou de novo a decretação da prisão dos 3, do tenente, dos 2 soldados, o tenente Josué, que é o oficial que está preso. Esses aí são as 2 vítimas, o Pereira e o Viana, né, que ninguém sabe, eles estão em local incerto, não sabido, durante esse tempo todo foram feitas várias buscas e nada, nenhuma pista, nenhum vestígio de desaparecimento desses policiais. Ontem os advogados de defesa do tenente, dos 2 policiais, os 2 soldados presos, entraram com um pedido de revogação dessa prisão, a Justiça negou e, portanto, eles devem permanecer presos, né, acusados de envolvimento no desaparecimento dos 2 colegas lá de Buriticupu. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7h13, 7h13. Agora nós vamos à região Tocantina. As informações chegando direto de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, é crítica a situação da Estrada do Arroz. Os motoristas reclamam dos prejuízos por causa da buraqueira. Este trecho da Estrada do Arroz, nos primeiros quilômetros saindo da zona urbana, todos os anos é prejudicado durante o período chuvoso. E a demora para a recuperação causa transtornos com a poeira e pela quantidade de buracos que os condutores precisam desviar ao passar por aqui. O serviço que fizeram até agora foi só o acampamento das máquinas, onde não tem nenhuma máquina lá no acampamento, e uma raspagem da estrada aí. Até agora não foi feito nenhuma benfeitoria, não. O trabalho de recuperação foi anunciado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura no início deste mês. Quando percorremos o trecho prejudicado, não encontramos máquinas e nem homens trabalhando, apenas muita poeira. Passagem de veículos carregados de madeira vai prejudicando ainda mais a estrada. Aqui fizeram uma raspagem ampliando para as laterais, com a possibilidade de deixar as 2 pistas mais largas e abertura de acostamentos, que vai melhorar a segurança. Os condutores esperam a retomada dos trabalhos e com mais pressa ainda a conclusão. O risco de acidente é muito grande, né? Porque os carros têm que desviar do buraco para passar e às vezes jogam para cima da gente. Neste mês de setembro, a natureza nos premia com a florada dos ipês. O colorido e a exuberância das flores dessa árvore nativa deixam o dia ainda mais bonito. Diferente de outras plantas, os ipês não florescem na primavera. Normalmente florescem entre julho e setembro. O charme das flores quebra o cinza da paisagem urbana e a cidade ganha um colorido diferente. Nossa, é muito lindo, né? O ipê é uma flor admirável, principalmente da cor amarelo, que é a minha preferida. E onde a gente passa, que a gente vê de longe, o ipê ele já chama bastante atenção. O tom das flores, unido ao céu, forma o contraste perfeito da natureza. Cada tipo de ipê tem uma época para florir.
Nesse período, mesmo com a seca, os ipês são capazes de deixar o cenário bem mais colorido. A gente fica encantado com essa cor, né? E é uma das cores mais bonitas do ipê, porém a nossa preferência é o amarelo. E sabe que essa florada tem uma história bacana e curiosa? É que devido à exuberância, o ipê inspirou poetas e escritores e ganhou o título de Flor Nacional, por meio de um projeto aprovado em 1961. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa terça-feira a todos. Boa terça-feira, Luiz, para todos nós, vocês a Imperatriz também. São 7h16. No próximo bloco, os detalhes da abertura da Semana Nacional do Trânsito aqui no estado. E mais, hein? Deputado federal maranhense desiste de reeleição após problemas na justiça. Assunto para John Coutrinho depois do intervalo. Nós voltamos já. São 7h19, de volta, Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Foi aberta a Semana Nacional do Trânsito. Aqui no Maranhão, o evento é realizado pelo Departamento de Trânsito em parceria com as 15 circunscrições. Vamos ver. Desde a criação da Lei Seca há 10 anos, o índice de mortes por acidentes de trânsito no Brasil diminuiu 2,4%. Um passo ainda tímido na caminhada por um trânsito mais seguro para pedestres, passageiros e condutores. Para ter segurança no trânsito é preciso que educação, fiscalização e engenharia de vias e veículos se complementem como uma espécie de tripé. É que, segundo especialistas, se faltar algum desses itens, o risco de acidentes fica eminente. Os 3 temas foram explanados no primeiro dia de palestras em comemoração à Semana Nacional do Trânsito em São Luís. A palestra inicial foi sobre educação, onde, segundo este especialista, começa o processo de mudança do comportamento no trânsito. As regras do trânsito, elas se resumem basicamente a respeitar o próximo e fazer com o outro o que você quer que o outro faça contigo. Isso daí é 80% do que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. E quando a gente trabalha a educação para o trânsito no ensino fundamental, a gente quer isso, que as pessoas aprendam a se respeitar, a entender as regras e saber que trânsito não é só para quem dirige. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, falou sobre como a parceria com o Detran tem contribuído para diminuir o número de vítimas no trânsito. O Sistema Estadual de Segurança é composto por 4 instituições: Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar e Detran, que também faz parte do organograma da Segurança Pública. Então são órgãos que têm uma ação integrada para exercer o controle sobre o trânsito de veículos automotores. Neste ano, o tema da Semana Nacional do Trânsito é Nós Somos o Trânsito. Quando você bebe e dirige, alguém sempre se machuca. As programações envolvendo palestras e ações educativas não acontecem só na capital. No interior do estado, as atividades são guiadas pelas 15 circunscrições regionais de trânsito do Maranhão. Para falar mais sobre a Semana Nacional de Trânsito, eu converso agora aqui com a diretora do Detran Maranhão, Larissa Abdala. Doutora Larissa, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, como é que foi a procura para essa primeira Semana Maranhense de Segurança Viária? A gente viu a participação ali na abertura, na reportagem, muita gente prestigiando o evento, enfim. Foi significativa? Muito, foi muito procurado. Nós fizemos a abertura para 300 vagas e efetivamente se tivéssemos colocado à disposição 400 ou 500, essas vagas teriam sido preenchidas. Mas nós estamos com 300 pessoas, uma plateia muito eclética, um público muito diversificado, todos muito participantes e usufruindo ao máximo a programação que foi elaborada para esse primeiro encontro de segurança viária. Nós recebemos aqui no Bom Dia ontem um especialista no assunto, o Francisco Garantes, que abriu inclusive ontem esse primeiro encontro maranhense de segurança viária. Ele falava sobre o Maranhão como um modelo para o restante do país, não é? Que tipo de trabalho tem sido feito aqui no estado, na sua avaliação, que faz com que uma das maiores autoridades do estado sobre o assunto dê, inclusive, essa responsabilidade ao nosso estado, né, de ser uma referência? É uma honra ter esse conselho do Dr. Garonce e também uma responsabilidade muito grande. Na realidade, todos os órgãos de trânsito, eles têm uma incumbência prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é trabalhar em dualidade.
a fiscalização e a educação para o trânsito. Eu tenho absoluta certeza que o Maranhão tem se destacado no trabalho realizado em educação para o trânsito. E diversificamos o leque de atividades nessa área, Adalberto. Nós temos não só a criança, não só a adolescente, mas nós temos uma área de educação corporativa, em que as nossas equipes de educação para o trânsito vão às empresas e fazem a parte educativa com motoristas profissionais e com o público e com trabalhadores em geral. Nós temos o Direção Certa, que nossos educadores vão a locais de consumo de álcool, bares e restaurantes, e ali, na hora do consumo, de uma forma muito delicada, até mesmo muito companheira, chega e diga, olha, quem é o anjo da mesa, quem é que vai conduzir esse veículo automotor, e é uma forma de conscientizar também na hora em que o álcool está sendo consumido. Ou seja, nós temos o projeto Humanizar, que são deficientes, vítimas de acidente de trânsito, que vieram trabalhar conosco nos projetos educativos, ou seja, muito diversificado. É exatamente isso que é reconhecido pelo Denatran e pelos órgãos executivos estaduais. A importância da municipalização para a segurança realmente no trânsito. Muito bom, inclusive a palestra sobre municipalização ontem, ela foi ministrada pelo Dr. Agamenon, que é o promotor de justiça que coordena os trabalhos de um grupo técnico que foi formado e capitaneado exatamente pelo Ministério Público, mas formado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, pelo Detran, pela Prefeitura Municipal de São Luís, e ontem ele ministrou a palestra A Importância da Municipalização de Trânsito para Salvar Vidas. Na realidade, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece uma obrigatoriedade, não é faculdade para o município, trabalhar trânsito, e ele destacou a importância desse trabalho dos municípios para esse controle de trânsito. Todos os esforços que são feitos em esfera federal ou estadual, eles ficam minimizados acaso o município não cumpra suas obrigações em bem fiscalizar e em bem educar na esfera de sua competência também. Na reportagem agora há pouco a gente citou um caso, números, dados relacionados à lei seca. Mas a gente sabe que no trânsito, uma mudança de comportamento, ela leva um tempo, quer dizer, não é assim tão rapidamente, mesmo com a lei, mas quer dizer, para que as pessoas possam assimilar isso, leva um tempo. Como é que você avalia hoje essa lei e o cumprimento dela por parte dos brasileiros? Eu acho a lei extremamente importante. A lei que estabelece o consumo zero de álcool para conjugação com a direção de um veículo automotor é extremamente importante. Se verificarmos as principais causas de acidente no Brasil inteiro, nós vamos ter o excesso de velocidade conjugado com o consumo de bebida alcoólica. É muito importante. Só que nós estamos trabalhando em cima de comportamentos que foram arraigados ao longo de anos. Então, nós temos gerações que foram mal formadas enquanto condutoras e que acham que seria normal o consumo de uma bebida alcoólica e posteriormente pegar um veículo automotor para conduzir. Uma cultura equivocada aí, né? Completamente equivocada se você verificar o número de mortandade no trânsito em decorrência dessa atitude, do protagonismo dessa ação. Então, nós trabalhamos também, o Direção Certa é um projeto que visa exatamente isso, que é na hora do consumo da bebida alcoólica, ninguém quer acabar com a diversão de quem quer que seja. Você pode tomar, se você consome bebida alcoólica, você quer tomar sua cerveja, você quer tomar seu vinho, ótimo e maravilhoso. O que a lei não permite é que após esse consumo você conduza um veículo automotor. E francamente, Adalberto, as alternativas são imensas. Você pode pegar uma carona com quem não consumiu bebida alcoólica, você pode ir de Uber, você pode ir de táxi. Outras alternativas existem para que a sua diversão esteja mantida, mas que a sua segurança também. Qual é a programação para hoje? Há, inclusive, na programação, um passeio ciclístico na Avenida Litorânea previsto aqui, né? Hoje nós estamos finalizando o primeiro encontro de segurança viária. Inclusive, nós teremos uma mesa redonda, uma mesa de debates com pessoas que trabalham o trânsito em nosso estado. À parte da tarde, nós estaremos com o Tenente Coronel Marco Andrade, que é um pioneiro e uma referência em lei seca no Brasil, porque foi o homem que implementou e que até hoje comanda a lei seca no estado do Rio de Janeiro, que foi o pioneiro nessa área, então com absoluta certeza vai atrair muita atenção. E no final da tarde nós teremos algumas mini oficinas. Encerrado esse primeiro encontro, nós passamos para outra parte de programação. Aí teremos ao longo dessa semana blitz educativa, nós teremos um trabalho ainda mais intensificado em escolas e finalizaremos no sábado com um passeio ciclístico.
Com o detalhe que sábado, dia 22, é uma data extremamente importante, porque é a data do Dia Mundial da Cidade Sem Carro. Então, o passeio ciclístico é exatamente com essa motivação. Outras formas de movimento e de mobilidade que não seja efetivamente o veículo. Doutora Larissa, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigada, Adalberto. São 7 horas e mais 28 minutos. Agora vamos falar de eleições 2018. Pela primeira vez, depois de 10 anos, o sistema biométrico atenderá metade do eleitorado brasileiro, de acordo com a Justiça Eleitoral. Aqui no estado, em 92 municípios, a identificação biométrica será utilizada nestas eleições. No Maranhão, a biometria começou a ser implantada em 2009. As cidades de Raposa e Passo do Lumiar foram as primeiras a passarem pela revisão biométrica. No ano seguinte, cerca de 52 mil eleitores votaram com a garantia de que, a partir daquele momento, o pleito seria muito mais seguro no que se refere à identificação do eleitorado. É um processo mais efetivo para a identificação do eleitor, né? É um processo objetivo, utilizado não só pela Justiça Eleitoral, mas utilizado no mundo inteiro, e que torna mais preciso essa identificação do eleitor. Além do que, com o advento da biometria, a inserção desses dados no cadastro eleitoral, é possível fazer o batimento biométrico dos dados dos eleitores, evitando que você tenha o caso de ter um eleitor com mais de um título. Nas eleições deste ano, pela primeira vez depois de uma década, o sistema biométrico atenderá a metade do eleitorado. Dos 147.302.357 eleitores aptos a votar, 73.688.211 serão identificados por meio de digitais, ou seja, pouco mais de 50% do eleitorado. Em 10 unidades da federação, a biometria já está totalmente implantada. São elas: Amapá, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. De acordo com a Justiça Eleitoral, todas as capitais brasileiras já se submeteram à revisão biométrica. No Maranhão, além de São Luís, há outros 216 municípios e a previsão é que a biometria só esteja 100% implantada aqui no estado em 2022. Além desses 92 municípios que já estão fechados, nós temos outros 56 municípios que vão ter o que a gente chama de eleição híbrida. Eleição híbrida é quando você tem parte dos eleitores do município já com dados biométricos no cadastro eleitoral e outra parte não tem os dados biométricos. Os municípios que atingiram um índice de mais de 30% de dados biométricos de eleitores no cadastro eleitoral, que compõem esses 56 municípios, vão ter, no dia da eleição, esses eleitores identificados na urna eletrônica pela digital. Confira agora como foi a movimentação dos candidatos ao governo do estado nesta segunda-feira. A MDBista Rosiana Sarney participou da inauguração do comitê de um deputado e fez uma caminhada pelas principais ruas do bairro Vila Embratel. O candidato à reeleição, Flávio Dino, do PCdoB, também participou do lançamento da candidatura de um deputado aliado, no bairro Calhau. Odívio Neto, do PSOL, se reuniu com assessores de campanha e com militantes do partido. Ramon Zapata, do PSTU, acompanhou a entrevista de um candidato ao Senado pelo partido em uma TV local. A candidata pelo PSL, Maura Jorge, participou de sabatina com representantes da construção civil. O candidato pelo PSDB, Roberto Rocha, fez uma carreata no município de Arame. Vamos ver agora a agenda dos candidatos para esta terça-feira. Ramon Zapata concede pela manhã entrevista em rádio na capital e pela tarde faz panfletagem em porta de faculdade particular. Rosiana Sarney grava programas eleitorais durante esta terça-feira. Flávio Dino se reúne com profissionais da engenharia, arquitetura e construção civil a partir das 7 da noite. Odívio Neto, pela manhã, grava programas eleitorais e pela tarde concede entrevista em TV na capital. Em seguida, participa de sabatina no Clube dos Engenheiros do Maranhão. Roberto Rocha não teve agenda divulgada pela coordenação de campanha. Maura Jorge também não teve agenda divulgada pela coordenação de campanha.
Agora há pouco nós recebemos a agenda do candidato Roberto Rocha, candidato ao governo do estado do Maranhão, para hoje. Pela manhã ele vai gravar para o horário eleitoral e à tarde também. Vamos continuar falando de política, agora com a participação de John Coutrin. Bom dia, John Coutrin. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, deputado federal maranhense desiste da reeleição após problemas na justiça. Quem foi esse candidato? Bom, Adalberto, foi o deputado federal Júnior Marreca. O Júnior Marreca, ele foi prefeito de Itapecuru e hoje é deputado federal pelo Patriotas. O que acontece? O Júnior Marreca teve o pedido de candidatura dele indeferido por conta de uma ação de improbidade administrativa quando ele era prefeito da cidade de Itapecuru. Segundo a denúncia do Ministério Público, o Júnior Marreca, ele não houve, digamos assim, a prestação de contas correta na construção de quadras poliesportivas na cidade de Itapecuru. Para não correr o risco, Adalberto, o Júnior Marreca já fez a substituição. Ele colocou nada menos que o próprio filho, Júnior Marreca Filho, para ser o candidato a deputado federal no lugar dele. É claro que esse pedido de colocar o filho, Júnior Marreca Filho, está aí a imagem, será apreciado, analisado ainda pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque ele já fez essa troca. O Júnior Marreca preferiu não correr risco, portanto, o Júnior Marreca, fora das eleições, não concorrerá à reeleição, mas tentará colocar aí o filho, o Júnior Marreca Filho, já que ele tem essa ação de improbidade, preferiu não arriscar, não perder tempo, aí já no limite do prazo da Justiça Eleitoral. Fala em Justiça Eleitoral, Ricardo Murat tem candidatura barrada pelo TRE? É outro também, outro candidato a deputado federal, dessa vez o Ricardo Murat é candidato pelo PRP. O que aconteceu com o Ricardo, Adalberto? O Ricardo, ele teve aí a candidatura dele, foi declarada inelegível pela juíza de Coroatá, inclusive anunciou aqui que houve essa decretação de inegibilidade do Ricardo Murat em Coroatá, e também há problemas dele em relação a contas rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado. O Ricardo tem contas rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado, o TSE, por isso, por enquanto, então, foi indeferido, não foi concedido, não foi autorizado o pedido de registro de candidatura do Ricardo Murat, mas ele ainda pode veicular o programa eleitoral dele na televisão. Inclusive foi colocada uma ação para tirar o programa dele, já que ele está inelegível, já que ele agora não teve o pedido autorizado de registro de candidatura, mas por enquanto ele prossegue no programa eleitoral até que seja julgado os recursos. Ele tem um recurso ainda no Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Murat também teve outra decisão desfavorável, Adalberto. Ele colocou na campanha dele uns bonecos, tipo os bonecos de Olinda, e isso é proibido pela Justiça Eleitoral, que mandou que ele retirasse esses bonecos, que ele não utilizasse mais nem dele, nem da filha, que é a Andréa Murat, utilizasse na campanha. Portanto, duas notícias ruins, pedidos aí indeferidos contra o Ricardo Murat. John Coutrin, o Sarney acredita que o caso Bolsonaro seja eleito, ele sofrerá impeachment? Bom, o Sarney já é o político mais longevo da política brasileira, né? E ele tem uma certa experiência em relação ao impeachment, aos bastidores do Congresso. Ele já foi presidente do Senado, já foi senador várias vezes, inclusive, e ele acha que se o Jair Bolsonaro for eleito, o Bolsonaro não fica 6 meses no cargo. Por que o Sarney fala isso, que o Bolsonaro pode ser impeachmentado? Porque o Sarney acredita que o Bolsonaro não terá maioria no Congresso, não terá maioria dos deputados e não terá maioria dos senadores. O que pode ocorrer? Pode ocorrer também o impeachment, assim como sofreu a Dilma. A Dilma sofreu um impeachment porque não teve articulação política, diálogo com os congressistas, sobretudo ali liderado pelo Eduardo Cunha, que hoje está preso, mas na época ele que liderava ali a Câmara dos Deputados, o Congresso, ele que fazia essa articulação. Então foi por conta aí do Eduardo Cunha que a Dilma foi cassada. E o Sarney acha que o mesmo caminho deve trilhar aí o Jair Bolsonaro, caso ele não abra o diálogo para o flanco, para aí os congressistas, os deputados, e ele pode sofrer esse impeachment, segundo ele, antes de 6 meses, se for candidato, se for eleito presidente da República, o Jair Bolsonaro. É claro, Adalberto, que isso é uma previsão. É claro que o Bolsonaro, caso seja eleito, ele vai ter que conversar, inclusive, com os deputados da base aliada dele. Ele vai ter que ceder, até para que os projetos do país sejam aprovados. Ele precisará, sim, da Câmara e do Senado. Caso contrário, ele deve mesmo aí sofrer esse revés
como o próprio Sarney já prevê para o futuro. Ô João, para encerrar, na semana que vem, o SBT, o UOL e a Folha eles vão realizar um debate com os candidatos à presidência da República. Há expectativa da participação de 9 candidatos, caso o Bolsonaro, obviamente, seja liberado para participar desse debate. Como é que você observa a importância do SBT abrir esse espaço para o debate, para a gente ouvir aí as propostas dos candidatos à presidência da República, João? Bom, Alberto, é claro que é salutar, é muito importante. Os debates, eles são decisivos na reta final da campanha, até para aqueles indecisos se definirem acerca do seu candidato, ou seja, ter um maior conhecimento. Por exemplo, faltam 19 dias para o dia da eleição, mas os debates são com certeza importantes aí, inclusive nacional e aqui também local, para que os candidatos possam apresentar suas propostas e para que o eleitor possa conhecer cada um deles. Até porque, Adalberto, muitos ainda estão, digamos assim, não estão antenados, ligados ainda na eleição, tanto nacional quanto estadual. E quando chega aí 10 dias, faltando 10 dias para as eleições, aí que eles vão procurar conhecer melhor as propostas, aí que eles vão acompanhar a propaganda eleitoral, aí que eles vão verificar também o debate e com certeza ele é decisivo para as eleições, os debates e a mesa de diálogo. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7 horas e mais 39 minutos. No próximo bloco, índios tremembés da comunidade de Engenho realizam uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça. Já os detalhes e mais. Maranhenses conquistam medalhas em seletiva para Mundial de Kickboxing em São Paulo. Assunto para Laércio Júnior depois do intervalo. São 7 horas e mais 43 minutos de volta. Bom dia, Maranhão. Moradores da comunidade Tremembé, Engenho, no município de São José de Ribamar, realizam um ato, uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Eles querem chamar a atenção para a disputa de terra na região e encontrar uma forma criativa de realizar esse movimento. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Mesmo com a decisão aí de suspensão da reintegração de posse da comunidade Engenho Tremembé, lá no município de São José de Ribamar, está mantida essa manifestação aqui na porta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na região central de São Luís. Essa manifestação que vai ser feita pela comunidade, líderes e moradores da comunidade estarão em frente aqui ao Tribunal de Justiça como forma de mostrar a legitimidade da causa deles. Eles irão, segundo previsto, trazer alguns alimentos que são cultivados na área como forma de mostrar que a terra está sendo cultivada e dela que é retirado o sustento de dezenas de famílias que residem há anos no local. Pelo menos essa é a informação que temos. São dezenas de anos, décadas que eles vivem lá no local, pelo menos 50 anos nessa comunidade Engenho Tremembé, lá no município de São José de Ribamar, e portanto está mantida essa manifestação, essa decisão que já veio nesta semana. Até a semana passada iria haver a reintegração de posse na área, como a gente informou aqui no Bom Dia Maranhão, mas foi suspensa por ordem judicial. Mesmo assim, a comunidade resolveu manter esse protesto, essa manifestação aqui na porta do Judiciário Maranhense, aqui na porta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Daqui a pouco será organizada uma feira aqui na porta do TJ, na Praça Dom Pedro II, e como eu disse, vários alimentos que são cultivados por essas famílias, por esses moradores da comunidade, serão expostos aqui, mostrados aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A TV Difusora, a nossa equipe vai acompanhar, e mais detalhes sobre esse ato que vai acontecer nesta terça-feira aqui na capital São Luís, a gente mostra no Na Hora D. Eduardo Ericeira para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora a gente vai falar de esporte. Laércio Júnior, bom dia para você. Bom dia. A gente começa hoje não falando de futebol, mas falando de um outro esporte que tem dado, olha, orgulho aqui para os maranhenses, hein? E que orgulho, viu, Adalberto Melo? Uma equipe maranhense com 14 atletas esteve em Mogi das Cruzes no último final de semana e participou de uma grande competição de kickboxing. Essa era uma seletiva para o Campeonato Mundial que vai acontecer no México no ano que vem. E dos 14 atletas do Maranhão que viajaram, todos ganharam medalhas. Foram 15 medalhas, sendo 9 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, né? Um bom desempenho e já há uma perspectiva de bons resultados no Mundial que vai acontecer no México no ano que vem. Parabéns à equipe que é comandada pelo mestre Eloy.
um dos grandes nomes do país nesta modalidade. Agora vamos falar de skate. O circuito de skate vai acontecer lá em Imperatriz e a preparação já começou. Aos 10 anos, a imperatrizense que conquistou o Brasil com as manobras de skate está a caminho de uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Raíssa foi a 5ª colocada na primeira etapa do circuito brasileiro, 4º lugar na segunda etapa, colocações que garantiram a ela o 3º lugar no ranking brasileiro. A viagem para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é na próxima terça-feira. Entre os dias 20 e 23, Raíssa vai disputar a 3ª etapa do circuito. Enquanto não chega o dia do embarque, vai fazendo o dever de casa, aperfeiçoando as manobras 2 horas por dia na Praça Mané Garrincha. Colocar a vaga e é para mim conseguir a vaga para as Olimpíadas. Esse é o seu maior desafio hoje, né? Meu objetivo é ir para as Olimpíadas. Depois da etapa do circuito em Porto Alegre, vai se preparar para a etapa de Belo Horizonte no dia 12 de outubro e no Rio de Janeiro em 15 de novembro. Ah, e tem mais, ela sempre compete com profissionais. Que eu estou treinando muito e que eu estou me esforçando para tentar competir com as minhas ídolas, como Pamela Rosa, Letícia Bufoni. Muitas também de fora e isso eu quero para mim e vai ser o meu objetivo esse ano. Vai lá, Raíssa, boa sorte. Muita gente não acompanha, mas é um dos esportes mais populares do país, o skate. É muito legal, né? Você vê que ela dá entrevista, ela parece já toda concentrada, compenetrada ali, atleta mesmo. É atleta, já pensando em ganhar a competição. E a cidade toda conhece, né? Torce, vive. O Bobby Burnquist, que foi um dos grandes nomes da modalidade, está até parando, ele inspirou muita gente, né? Com certeza. Fez com que o skate virasse até a profissão do Mineirinho e dos outros que vieram depois. Agora vamos falar de futebol. A Série B, a 28ª rodada começa hoje e tem um jogo importante para o Sampaio Corrêa. O Atlético Goianiense recebe o Juventude. O Juventude é o 2º time ali da zona do rebaixamento. Atualmente é o 18º colocado. Primeiro time à frente do Sampaio Corrêa com 3 pontos a mais que a Bolívia Querida. É bom dar uma secada no Juventude hoje, nesse jogo muito difícil. O Atlético está lá no G4, enfim. Pode ser que aconteça um bom resultado hoje para o Sampaio Corrêa, que volta a campo só no próximo sábado contra o Avaí, em Santa Catarina. Um dos motivos por esta boa fase do Sampaio nos últimos 2 jogos foi a chegada do técnico Marcinho Guerreiro. E nós preparamos um trecho que foi colhido pela TV Sampaio, registrado pela TV Sampaio, logo após o jogo entre Sampaio Corrêa e Fortaleza. Confira como o Marcinho recebeu seus jogadores lá no vestiário depois de uma grande vitória pela Série B. Confira aí. O importante hoje é o Sampaio vencer, né? Até mesmo porque é uma situação difícil, né? Você faz uma vitória em cima do líder, né? Onde ninguém acreditava, mas nós acreditávamos nesses jogadores, a comissão, a diretoria, o torcedor. E o mais importante hoje, hoje o Sampaio não tem um privilégio de jogar bem, e sim de vencer. E isso a gente fez muito bem hoje, né? Todos os jogadores de parabéns, todos os jogadores se empenharam ao máximo, aqueles que entraram, aqueles que iniciaram a partida. Acho que o mais importante hoje foi a vitória. Agora a gente sabe que tem que ter humildade, né? Ainda é difícil, mas agora temos uma semana inteira para trabalhar, para a gente jogar contra o Avaí e fazer um grande resultado lá também. Ou seja, ele valoriza o grupo de jogadores. Quando ele perde um jogador suspenso ou machucado, ele diz, não perdi o William, por exemplo, que não vai jogar. Eu ganhei o Jamie, que retorna de contusão. Eu não perdi o Andrei, que está suspenso, não vai poder jogar contra o Avaí. Eu ganhei o Busato, que quando saiu do gol, saiu muito bem, mas só saiu porque o Andrei era titular. Essa é a filosofia do time do Sampaio Corrêa para continuar bem na Série B do Campeonato Brasileiro e ao comando do Marcinho, que mudou completamente o ambiente da equipe tricolor. É impressionante, né, Laércio? O mérito todo, realmente, com certeza, ao Marcinho, à equipe. E a gente vê, é sintomático, você vê a saída dos jogadores de campo, todos utilizando, praticamente todos, a palavra união. Eles sentem que o ambiente no grupo é diferenciado. Ele conseguiu ter o grupo na mão e é isso que faltava realmente para o elenco, porque os jogadores são os mesmos, né? Inclusive em relação ao time titular, com algumas mudanças, é verdade, com vários desfalques a gente viu nos últimos jogos. Mas ainda assim, o resultado colhido tem sido diferente, né? O resultado tem sido bom. O Joés, por exemplo, estava fora mais de um mês, voltou, jogou 100 minutos, não vai viajar lá para Florianópolis porque vai tratar dessa contusão para que possa voltar 100%. Enfim, o Sampaio está muito bem, sem falar no Misael. O Misael perdeu a mãe na semana passada e mesmo assim segue comparecendo em todos os treinamentos e provavelmente já vai estar no banco de reservas na partida de sábado contra o Avaí, lá em Floripa. Bom dia, Laércio. Um abraço. São 7h51 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão.
Vamos mudar de assunto? São Luís recebeu ontem um dos mais renomados filósofos da atualidade para uma palestra. Ele veio a convite da Escola Dom Bosco, que completa 6 décadas atuando aqui no estado. O filósofo e pensador Mário Sérgio Cortella começou sua palestra falando sobre excelência e a força de vontade para mudar a própria vida. Com boas doses de motivação e de como agir no mundo com avanços constantes de tecnologia, velocidade de relações virtuais e valores nem sempre éticos, o filósofo falou de como é possível educar na atualidade. As pessoas hoje temos de ter mais inteligência. A maneira como eu eduquei meus filhos não foi idêntica àquela que meus pais fizeram. E nem aquela que meus filhos fazem hoje com os meus netos. Mas elas têm pontos de contato. Por exemplo, a necessidade de manter a autoridade, mas retirar o autoritarismo. A palestra faz parte das comemorações de 60 anos de uma escola particular da capital, em que o destaque principal é a educação dentro de um cenário de mundo em que a criança de hoje não tem a mesma expectativa da criança de 6 décadas atrás. Nós entendemos que educação é isso, é o compromisso de auscultar a sociedade, de ver o que tem de mudança significativa, qual é o olhar novo do nosso menino, porque cada geração chega com uma expectativa. E a gente tem que ver, dentro disso, o que no contexto é significativo, dentro do DNA da instituição, trazer a inovação. Pais e alunos tiveram a oportunidade de ouvir sobre resultados práticos para a família. É muito importante sempre a gente ver essas palestras para poder ter mais uma noção do que significa educação. Eu vejo como um ser de integração, onde a gente pode trabalhar junto, agregando valores importantes na formação das crianças. Cortella destacou que a escola é importante sim no processo da educação, mas a família é fundamental. A escola faz escolarização, enquanto que a família cuida da educação, que é algo muito mais amplo do que a escolarização. Nesse sentido, essa parceria ela é algo que faz com que a gente ganhe solidez, proteja futuro e, acima de tudo, construa aquilo que é o nosso dever, né, como adultos em relação às novas gerações. Um dos grandes nomes do Cortella, não é? E essa parceria é fundamental, escola e família. Esse trabalho junto aí, o resultado é o melhor quando o trabalho acontece de forma conjunta realmente. Parabéns aí à escola também por essas 6 décadas de existência aqui no Maranhão, tarefa bastante difícil, não é? Para você um ótimo dia, amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã, outras notícias no portal MA10. Amanhã às 7 da manhã a gente se encontra aqui no Bom Dia, um ótimo dia, tudo de bom para você nessa terça-feira.